Fala moral, vamos nessa, começando o nosso curso sobre o Estatuto do Servidor Público de Fortaleza, voltado especificamente para a AMC, para a autarquia municipal. E esse conjunto de conteúdos, ele acaba servindo também como referência para a utilização aqui no nosso conteúdo, que é a Lei 6794/90. Olha o ano dela, tá? Bom, vamos nessa. Eu providenciei o material para vocês. Só para deixar claro, eu vou expor para vocês a própria lei. Deixa eu te mostrar aqui, tá? É isso que eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar a própria lei, conforme ela está disponível no site da Câmara de Fortaleza, tá? Então você tem acesso a essa lei e aí, dessa forma, a gente vai conseguir caminhar, eu vou te explicando. Então vamos lá, 6794/90. Primeiro, saber que é uma lei muito antiga, 1990, ó. Você tem uma quantidade de anos bem razoável, mas, moral, o que é esse estatuto? Tudo começa por aqui. Nós temos uma lei já antiga, você já sabe disso, tá? Ó, por causa do ano 1990, tá? Essa lei, ela surge com a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela determina que os entes municipais, estaduais e o próprio ente federal, a União, ela construa um estatuto, um regime jurídico para relacionar o ente com o seu servidor público. Então, foi uma exigência da Constituição Federal. E aí a União já tem o seu estatuto, que é a Lei 8.112/90, tá? Então, veja, mesmo ano. O estado do Ceará, ele já tinha esse estatuto há mais tempo, então ele só foi recepcionado pela Constituição Federal, é a Lei 9.826/74, e o município de Fortaleza criou em 1990 a 6794. Eu posso te afirmar hoje que todos os estados possuem um regime jurídico, possuem um estatuto. Todas as capitais do Brasil também possuem os seus estatutos, mas nem todo município possui um estatuto. Mas, moral, e se o município não possui um estatuto para se relacionar com o seu servidor? E aí, como é que fica? Qual é a lei de referência para relacionar essas duas pessoas, o ente municipal, no caso, e o seu servidor público? Olha, se não tem um estatuto, então o que vai ficar regendo a relação é a CLT, tá? Então é a CLT. Por conta disso, muitos alunos passam em alguns concursos de município e acaba sendo exigido deles o quê? A carteira de trabalho, porque vão ter carteira assinada, enfim, vão contribuir com a Previdência Geral, com o regime geral de Previdência Social e não com o regime próprio. Então, você começa a entender a importância desse estatuto. Então, mais uma informação antes da gente ir direto para o ponto, é que nós temos uma lei até grande, tá? Ela tem 238 artigos. Claro, ela nasceu com 238, ela não tem mais de 238. Basta você ter uma ideia de que a parte previdenciária e assistencial da nossa lei, que ela vai, anota aí, ó, do artigo, eu vou ter que apagar isso aqui, tá bom? Ó, ela vai do artigo 130. Deixa eu botar aqui uma observação para você. A parte que fala de previdência e assistência, previdência e assistência, do artigo 130 ao 165, essa parte ela está totalmente defasada, desatualizada e com muitos artigos já revogados tacitamente. Isso quer dizer o quê, moral? Que se eu fosse você, eu não investiria tempo aqui. Tanto é que quando nós chegarmos nessa etapa, eu vou te mostrar porque que ela está realmente desatualizada. Então, já te antecipo, porque sempre os alunos gostam de fazer uma leitura antecipada ao do professor. E isso é bom. Então, já estou te dizendo que da parte do artigo 130 ao 165, nós temos esse probleminha que a gente sana assim, ó, não estudamos e ponto final. Mais uma observação. Por ser uma lei bastante antiga, em alguns momentos nós vamos encontrar ali informações desatualizadas. Exemplo, moral. Se você for lá no artigo 19, deixa eu ir lá no artigo 19 que você não faz mais. Essa introdução ela é muito importante, tá? Então deixa eu ir aqui no artigo rapidinho, no artigo 19 com você, ó. Vou aqui no artigo 19.
Deixa eu te mostrar uma desatualização que tem essa lei. Estágio probatório. Bom, todo mundo já sabe que estuda há um pouco mais de tempo que o estágio probatório ele não é mais de 2 anos, mas faz muito tempo, desde 1998, que não é mais de 2 anos. O estágio probatório ele é de 3 anos. Então você vai fazer isso aqui, ó. 3 anos, tá? Ó. 3 anos. Fica até feio eles colocarem essa informação de 2 anos na prova, mas fica feio mesmo, tá? Então vamos combinar o seguinte: você está lendo uma questão na prova, tá? A respeito de qualquer assunto, ele pode colocar lá, ó, segundo o estatuto, marque o item correto. Então imagine que você está lendo lá A, B, C, D e E. E aí quando você está lendo, você não encontra nenhum item correto, todos estão muito errados. E aí você lê o artigo 19 do jeito que está aqui, com 2 anos. Puxa vida, moral. Para mim estão todos errados, porque o moral disse que não eram 2 anos, eram 3 anos. Aí cabe a nós sermos espertos. O que aparenta aí é que o elaborador da prova, ele não sabe que passou há 3 anos, faz muito tempo, tá? E aí, claro, eu marcaria esse item, tá? Porque eu perceberia que o elaborador ele mostra desconhecimento, isso é possível de acontecer. Pessoal, e essas aberrações, elas continuarão existindo, sabe por quê? Porque nós não temos no nosso país uma lei, e deve ser uma lei federal, para reger todos os concursos públicos. Nós não temos uma lei federal para tratar do assunto. Temos que ter regras, porque senão vamos ficar sempre nas mãos das bancas e de seus elaboradores. E aí nascem as injustiças. O problema é que o judiciário não quer mais ficar julgando esses critérios sem uma referência de lei federal, já que o nosso judiciário ele julga conforme lei. Então fica esse problema que nós estamos enfrentando. Eu digo nós professores e alunos, eu estou colocando você nesse rol de prejudicados, tá? Bom, então vamos lá. O que a gente espera é que não venha esses 2 anos e sim 3 anos. Bom, diante disso, venha para cá, vamos voltar para o nosso material. Pronto, tá aqui. E aí a gente dá início sim, tá? Agora no nosso curso em relação aos artigos. Eu falei já que são 238 artigos e o primeiro passo, o título de número 1 que se chama Princípios Gerais, venha para cá. O título 1 e nós vamos concentrar o nosso curso dos princípios gerais, é assim que ele chama? Dos princípios gerais. Dos princípios gerais. Bom, esse título é um título pequeno, e aí a gente vai se organizando conforme os títulos, tá? Por mais que tenha 8, salvo engano, são 8 títulos do nosso material, eu vou trabalhar com 6 títulos, até o título de número 6. Porque para mim o título de número 6 para frente é tudo uma coisa só. É tudo regimento disciplinar e ponto final. Então, o nosso título de número 1 é um título pequenininho. Ele vai do artigo 1º e se estende até o artigo 4º, tá? E o que esse título traz para a gente? A primeira informação, dita logo no artigo 1º, é em relação ao que é essa lei. Essa lei dispõe sobre o quê? Essa lei dispõe... Essa lei, ela dispõe sobre... Essa lei dispõe sobre... Aí eu vou colocar aqui um pouquinho maior, tá? Dispõe sobre o regime jurídico. Tá, moral, peraí. Bom, voltando agora ao nosso tema, o regime jurídico também existe para casamento entre pessoas, isso, pois aqui é um regime jurídico, é um contrato de comunhão, isso, de vivência em comunhão entre duas pessoas. Nós vamos ter aqui o relacionamento entre duas pessoas. Então, esse contrato chamado regime jurídico, ele relaciona duas pessoas. Pessoa de cá é uma pessoa jurídica, é o município de Fortaleza. E a pessoa do lado de lá é você, diga amém. Servidor, servidora pública. Servidor público. Bom, então, nesse regime jurídico, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar direitos, principalmente direitos e deveres. Mas, pessoal,
num casamento, todo mundo sabe que ambas as partes têm direitos e têm seus deveres. Tem gente que casa achando que só o outro que tem dever para com ele, e não é verdade, tá? Beleza até aqui? Então vamos para cá. Então esse regime jurídico relaciona, olha que chique, né? Você trabalha para quem? Ah, eu trabalho para a empresa tal, eu trabalho para a empresa X, eu trabalho para a empresa... E tu? Eu trabalho para Fortaleza, ó. Para a quinta capital do país. Ó, que legal, hein? Bacana, né? Eu trabalho para Fortaleza. Eu sou um servidor público, mas aí vem aquela grande pergunta. O que é servidor público? Então vamos começar com as arguições. O que é servidor público? O que é ser servidor público? Bom, a lei também vai dizer isso pra gente, tá? O servidor público é aquele que detém um cargo público. É aquele que detém, que possui, que detém, que ocupa um cargo público, que detém um cargo público. Maravilha, professor, maravilha. Já sei o que é um servidor público, tá certo. Existem espécies de servidor público? Existe sim. Então vamos pegar aqui, ó, quais as espécies de servidor público, tá? Espécies de servidor. Quais são as espécies de servidor? Bom, são duas espécies de servidor. Existe o servidor efetivo, Existe o servidor efetivo, como existe o servidor em comissão. Ou comissionado, em comissão. Esse aqui vai ter que se submeter a concurso público. Esse aqui exige a aprovação. Deixa eu ver o meu quadro, se ele vai até o finalzinho. Vamos até aqui, né? Exige a aprovação em concurso. Exige aprovação em concurso. Já o servidor em comissão, ele é por indicação. Por indicação. Por indicação. Bom, então existe o servidor efetivo, que é exatamente você. Você, nesse momento, é o que você mais deseja, moral? Eu desejo ser um servidor efetivo. Se você deseja ser um servidor efetivo, o que você está pedindo aqui é um cargo público efetivo. Cargo público efetivo. Como existe o cargo público em comissão. Professor, eu não quero cargo em comissão. Não diga isso. Diga assim, ó, eu não quero agora. Porque é possível que você conquiste, deseje, queira amanhã. Porque você vai ver que dentro da nossa própria lei, ele vai dizer que os cargos em comissões, e aí eu escrevo para você, isso eu posso escrever agora, tá? Não faz mal. Os cargos em comissões, metade deles, 50%, deverão ser reservados para a ocupação de servidor de carreira. Ou seja, Fortaleza vai ocupar cargos em comissões, metade desses cargos, com servidores que já são efetivos. Então, mais tarde, é possível você estar num cargo efetivo e aí depois pode acontecer de você ter um cargo em comissão na MC. Nada impede, lá tem diversos cargos em comissões. Beleza, moral? Então já sei quais são as espécies de servidor. Mas aí vem a grande pergunta: o que é cargo público? Opa! Então vamos lá. O que é cargo público? Bom, o cargo público nada mais é do que um lugar, é um espaço que você vai conquistar, é um lugar mesmo, tá? É um lugar de responsabilidades
e atribuições. É um lugar de responsabilidades e atribuições. Como eu disse para você, esse regime jurídico ele exatamente estabelece isso. Estabelece não só direitos, mas também direitos e deveres. E quando a gente fala de responsabilidades, a gente está falando aqui de responsabilidade de três formas, como servidor. Ó. Três responsabilidades. Que responsabilidades são essas, moral? A responsabilidade de servidor, a funcional, chamada de administrativa. Existe a responsabilidade civil. Como assim, moral? Civil. Bom, a gente vai ter uma aula lá no regulamento disciplinar, salvo engano, do artigo 176, é isso? O 179. Depois dá uma olhadinha lá, tem a parte de responsabilidades, tá? Então, quando nós estivermos lá, eu vou conceituar e caracterizar as responsabilidades para vocês, mas principalmente conceituar. E a responsabilidade administrativa é o foco principal do nosso material. É exatamente no momento em que o servidor ele se comporta mal como servidor, mas isso funcionalmente falando. Então, são as espécies de transgressões. Essa responsabilidade ela é apurada por transgressão disciplinar. É o servidor que costuma chegar atrasado, que costuma faltar sem justificativa, que não anda polido, que não tem tratamento cordial com seus companheiros, que não tem eficiência. Então é nesse design aí que a gente vai analisar o servidor. Responsabilidade administrativa. O que é a responsabilidade civil? É a capacidade que o servidor tem de responder civilmente pelos danos que ele venha a praticar. Isso não é uma realidade minha nem sua, que nascemos com a teoria da responsabilidade objetiva do Estado e subjetiva do servidor. Então, nós não vimos, nós não sabemos como isso se procede. Eu costumo dizer em sala de aula que nós, e eu posso afirmar nós, eu e você, que está aí, nenhum de nós também viveu, por exemplo, em período de guerra, então nós não sabemos o que é guerra. Ah, moral, eu sei que eu estudo. Não, meu filho. Eu não estou falando de estudar, não. Estudar eu também estudo. Eu estou falando de vivenciar, é de você sentir na pele essa emoção. E nem sentimos e nem queremos sentir, certo? Certo, moral. Beleza. Bom, e a última responsabilidade é a penal, ou também chamada de criminal. Ou seja, você responde penalmente pelos atos de servidor, os crimes que você vem a cometer como servidor público. Então, o cargo público ele é esse lugar de responsabilidades e de atribuições. Tranquilo até aqui? Beleza. Então, vamos mais um passo. Onde eles estão? Onde estão os cargos públicos? Olha que interessante, olha a pergunta massa aqui, tá? 4. Onde estão os cargos públicos? Bom, para a gente entender bem direitinho onde esses cargos públicos estão, eu preciso agora desse espaço aqui, tá? Só para deixar registrado, essa primeira parte, a dos princípios gerais, ele já cita direitos e deveres. Nós vamos falar sobre eles, tá? Nós vamos. Se você pegar o artigo 3º e 4º, ele já traz um conjunto de direitos e deveres. Por mais que lá na frente a gente venha a ter um título específico dos direitos, quer ver? Se você for lá no artigo 44 agora, bate um pause aí, vai lá só para dar uma olhadinha, tá? O artigo 44 até o artigo 160, aliás, 129, do artigo 44 ao 129, você vai encontrar lá o título dos direitos e vantagens, ó, direitos. E aí, se você vai do 166 em diante, você vê regulamento disciplinar, que é mais de responsabilidades, tá? Então, e de deveres, lá também tem um pouco mais de deveres, tá bom? Daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas primeiro, deixa eu apagar essa parte aqui, porque agora a nossa aula, ela é aprisionada ao direito administrativo, ela tem essa referência, tá? E tem hora que eu tenho que aprofundar um pouquinho, eu tenho que dar uma aula de direito administrativo para você. Então vamos lá. Nesse momento, eu quero lembrar o que você estudou no direito administrativo sobre organização da administração pública. Como foi que você estudou com o seu professor de direito administrativo, sua professora de direito administrativo? Então vamos lá. Existe a
organização da administração pública. Bom, eu não vou fazer paulatinamente como deve fazer o professor de Direito Administrativo. Eu vou direto para o assunto. Então, vamos lá. A administração pública, ela pode ser uma administração que a gente observe ela de forma direta. Existe a administração pública direta. Existe também a administração pública indireta. Isso. Direta, indireta. Professor, o que seria a administração pública direta? Seria o próprio ente municipal. Seria a própria... Veja que eu estou falando somente de Fortaleza, tá? Aí se eu fosse direito administrativo aqui, eu falava, são os entes, os entes políticos, Estado, União, Distrito Federal, município, bora botar só Fortaleza. Aqui, ó, como é que se organiza administrativamente Fortaleza? A administração direta, quando o próprio município, ó, Fortaleza... E aí, quando eu falo Fortaleza, eu estou falando de Fortaleza exercendo suas atividades através dos seus poderes. Através dos seus poderes. E aí nós temos os poderes executivo e o poder legislativo. Veja, perceba que município não existe poder judiciário, não existe um juiz municipal. Então, Fortaleza, quando tiver exercendo suas atribuições diretamente pelo Poder Executivo ou diretamente pelo Poder Legislativo e órgãos, e quando eu falo de órgãos, isso. Tanto o Executivo tem os seus órgãos, como o Legislativo também tem os seus órgãos. Se eu pegar aqui o Poder Executivo, eu posso dar exemplo de órgãos como as secretarias, como a Guarda Municipal. Eu disse para você que eu dou aula, eu ministro aula para a Guarda Municipal de Fortaleza. A Guarda Municipal é um órgão. Já já eu apresento a MC para você, onde é que ela tá? Moral, a MC tá aqui? Tá não. A MC tá aqui? Tá não. Quando o município ele cria órgãos, o que ele está fazendo, o município? Ele está se desconcentrando. Isso aqui é desconcentração. O que é uma desconcentração? É uma divisão interna. Pessoal, eu sou uma pessoa, eu sou o município de Fortaleza. E eu me divido em duas partes, executivo e legislativo. Dentro da minha banda do executivo, eu tenho dentro de mim órgãos. Dentro da minha banda legislativa, eu também tenho os órgãos do Legislativo. Câmara Municipal, por exemplo, está aqui. E dentro da Câmara Municipal existem outros diversos órgãos, tá? Bom, há o Instituto da Desconcentração. Bom, e aí, moral, depois disso, o que é que acontece? Bom, existe uma vantagem e uma desvantagem no sistema de desconcentração, no sistema de criação de órgãos. Qual é a vantagem? É que o poder, o município ele consegue ter um controle hierárquico, um controle de subordinação frente àquele órgão. Quando se estuda para a Guarda Municipal, e eu sei que eu tenho alunos aqui que estudaram para a Guarda Municipal e estão estudando para a MC, lá ele diz que a Guarda Municipal é subordinada ao prefeito, ao Poder Executivo, ao chefe do Poder Executivo. Então, existe essa subordinação. Em contrapartida, o município ele fica responsável pelos atos dos seus órgãos. Então, por exemplo, se um agente da Guarda Municipal gerar um prejuízo para alguém, esse alguém não vai processar o guarda, não vai processar a guarda, vai processar o município de Fortaleza. Entendeu aí a ideia? Beleza, então esse é o prejuízo, essa é a desvantagem, tá? Bom, beleza, até aqui tranquilo, tá? E aí foi criada uma espécie de administração pública não direta. Houve uma previsão de que o município pudesse criar, e os outros entes também, pudessem criar administrações indiretas. E aí nasce a administração pública indireta. Mas essa aqui eu vou continuar com você. Basta você apertar o play mais uma vez e eu já abro. Nós vamos direto ao assunto, administração pública indireta. Nós queremos saber onde estão os cargos públicos, nós estamos fazendo essa investigação. Vamos juntos? Porque para ser da autarquia municipal,
Não basta ser bom. Tem que ser moral. Roda.